Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o segundo episódio de 2023. Sim, chegamos já em 2023 e aqui a gente já tá botando a mão na massa, tá a pleno vapor. E hoje a gente vai falar de um tema que aterroriza alguns empreendedores, outros eu arrisco até que nem vão por esse caminho, por medo também, mas que não é tão bicho de sete cabeças como a gente vai ver aqui com o nosso convidado, o Pedro Branco, Head de Compliance do Silva Lopes Advogados. Pedro, bem-vindo de volta. Muito obrigado, Cris, pelo convite novamente. É sempre um prazer estar aqui conversando com as que envolvem o compliance. A gente já falou sobre um pouquinho especificamente sobre compliance também, desmistificando alguns medos que o mercado tem. Depois a gente falou sobre gestão de riscos também, trazendo um pouco na prática, no dia a dia, como pode agregar valor. E hoje vamos desmistificar a questão da regulação, né? E tem muita coisa por aí, né? Tem muita coisa. E regulação é uma coisa que vai se movimentando muito, né? O regulador está sempre atuando, está sempre mudando. Então, tem bastante tema aí para a gente tratar e para a gente desmistificar. E Pedro, então vamos começar fazer aquela piada infame, assim, né? Começar pelo começo. Perdão da redundância. Mas para quem não está tão familiarizado com o mercado regulado, todas as fintechs são reguladas? Quais são os setores? Não são todas as fintechs que são reguladas. Vamos tentar montar o mapa de tentar identificar qual é o objetivo de uma regulação, né? Quando a gente fala de regulação, pensa que tem um órgão, geralmente federal, um órgão nacional, que ele começa a intervir nessa atividade e o principal objetivo dele é trazer segurança para garantir que caso uma empresa, caso uma fintech, caso um produto ou um modelo de negócio ele apresente risco pro mercado, ele possa impactar o mercado de uma forma mais ampla e não só ele mesmo, não só a sua atividade, daí o regulador precisa intervir para garantir este limite, que caso alguma empresa faça uma parada errada, vou utilizar uma palavra meio feia aqui, faça uma cagadinha, faça alguma coisa de errado, que isso não impacte o mercado como um todo. Sim. Então esse é o principal objetivo do regulador. O que pode acontecer? Qual é o pior risco? O que o regulador, em geral, ele evita? Impacto em cliente, então impactar a vida das pessoas e principalmente nos mais regulados. E aí quando a gente fala de setor financeiro, a gente está falando, claro, das fintechs, mas também a gente está falando de empresas financeiras que não utilizam base tecnológica, bancos comerciais tradicionais, bancos de desenvolvimento, tudo isso que perpassa o setor financeiro tradicional, e a gente também tem essas outras atividades que não são necessariamente de banco, instituição de pagamento, mas que estão ali dentro desse ecossistema, que é seguradoras, investidoras, representantes de investimento imobiliário. Então, basicamente, tudo que envolve dinheiro, envolve uma grande capacidade de atrair público e tem uma grande base de clientes, e que caso tu ofereça algum risco, caso tu faça alguma coisa que possa impactar o teu negócio e os teus clientes, isso pode gerar um efeito cascata, pode gerar um efeito dominó, e aí afeta o mercado como um todo, e é isso que em geral o regulador tenta evitar e tenta garantir que isto não aconteça. E essa é uma polêmica, as medidas tomadas pelos reguladores é uma polêmica não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então, a gente tem aí alguns entraves com algumas empresas aqui a gente está falando de empresas de base tecnológica porque é o nosso setor, né? E até recentemente, até Pedro me corrige se estiver errado, mas recentemente o estado de Nova York proibiu a mineração de criptomoedas. Exatamente. A criptomoeda foi um marco, assim, né, nessa questão de regulação, porque foi algo que surgiu e que ganhou um público muito grande, que o regulador não regulou de fato, então ele não entrou para garantir que essa atividade fosse feita de uma maneira correta, mas até então também não tinha conseguido barrar, porque ficava sempre essa perspectiva de o mercado precisa disso, o mercado está inovando, então é uma inovação, esse é o futuro.
o regulador, ainda que não conseguisse manter isso de uma forma segura, também não conseguia impor barreiras para que isso não ocorresse. E a saída foi tentar fortalecer a própria moeda do país, né? Como aqui a gente tem o Banco Central desenvolvendo, está em fase de testes ainda, a questão do real digital. Exatamente. E qual que era o grande problema das criptomoedas, que agora a gente está tendo isso mais latente, né? Isso está de fato se materializando e os reguladores, os governos estão conseguindo estabelecer esses limites, como o caso do Banco de Nova York. Um dos principais requisitos da regulação, uma das coisas que a regulação mais exige é que tu de fato consiga rastrear toda essa movimentação financeira. Então tu saiba de onde o dinheiro está indo, para onde ele está indo, quem são os beneficiários, quem são os agentes dessas transações. E a criptomoeda, ela blinda isso, porque ela não passa por esses controles. Então, de fato, se tu manda um grande montante de dinheiro de um lugar para o outro, de um país por outro, faz câmbio, a criptomoeda, ela não garante que tu saiba quem é a pessoa que está por trás. Então, isso acaba que... E é fragmentada também, Exatamente. Né? Então, isso acaba que aumenta a probabilidade e questões que os reguladores e os governos buscam evitar e buscam garantir, que é o envolvimento em lavagem de dinheiro. Sim. Então, o grande americano fala muito, existe uma frase muito comum do americano, que é sempre que vai fazer alguma investigação financeira, usa o termo follow the money. Então, se você consegue fazer o rastreamento desse dinheiro, de onde que ele surgiu, qual a origem, por onde que ele passou, tu consegue identificar qualquer tipo de irregularidade nessa operação. A criptomoeda, ela evita, tu não consegue rastrear, tu não consegue fazer este caminho do dinheiro. Então, esse é o principal problema. Até então, tinha essa questão da inovação, do mercado, e que as pessoas buscavam e acreditavam que isso de fato ia conseguir virar, que era a nova realidade, mas aí, como o tempo está nos mostrando que, passada essa bolha, essa febre da criptomoeda, a gente está vendo que não é bem assim, que não é tão seguro assim. E só um adendo ainda, né, nesse ponto criptomoedas, eu falei antes que alguns países estão desenvolvendo a sua própria moeda digital, né, como no caso do Brasil, o real digital, mas daí essa é uma categoria diferente, né, não é exatamente como tu está explicando agora, porque ela vai ser rastreável, né, vai ter toda a segurança que o Banco Central exige e também oferece. Exatamente. Então, o que acontece? Como, de fato, é uma necessidade do mercado, né, do mercado mundial, esta moeda digital, essa maior flexibilização no envio, essa menor burocratização no envio e recebimento de dinheiro, inclusive internacional, os bancos federais, os bancos nacionais, como o Banco Central, estão inovando e estão buscando trazer segurança para este mercado, e infelizmente isso só acontece através de uma centralização. Então, tu centraliza nele quais são as regras, qual é a metodologia, quais são as ferramentas, e ao mesmo tempo consegue evoluir este mercado de transferência de dinheiro para a nossa realidade atual, né? Que é muito mais ágil, que é muito mais... O Pix veio aí de uma maneira surreal, que ninguém acreditava. Que esses dias eu tava pensando, pô, faz só 2 anos que tem Pix, parece que teve a vida toda. Exatamente. Isso é uma coisa que o mercado nos traz, né? Traz uma necessidade que, quando surge uma coisa que é segura, uma coisa que é eficaz, uma coisa que é regulada, como isso pega e já entra no dia a dia das pessoas. E o Pix não para por aí, né? O Pix, inclusive, está vindo com o Pix internacional aí, possivelmente no próximo ano, e que conversa muito com essa questão da criptomoeda. E também o Banco Central já levantou a bola aí do real digital, que está em planejamento. Então, aos poucos, a gente vai evoluindo e vai desbravando e vai inovando, inclusive com a regulação. Pedro, já a gente volta mais no desempenho do Banco Central, como ele tem o que ele tem feito para ajudar o setor também. Mas eu queria saber de ti,
Além do Banco Central, que a gente fala muito, e acho que é o primeiro que vem na cabeça de todo mundo, existem outros reguladores? Sim, sim. O Banco Central é o que está no nosso dia a dia, né? Sim. Mais latente. Mas no Brasil existem diversos reguladores, cada um nas suas áreas de competência, por assim dizer, né? Então o Banco Central, ele basicamente regula tudo aquilo que é movimentação financeira de dinheiro, Uhum. quando a gente fala de banco, principalmente, e aí banco aqui a gente tem que ampliar um pouco para instituição financeira, para instituição de pagamento, então tudo aquilo que envolve movimentação de dinheiro. Essa até é uma dúvida que as pessoas têm, né? Porque se coloca praticamente todos os negócios na caixinha de banco digital, Uhum, que na verdade nem todos são, né? Por exemplo, no Nubank não é um uhum. banco, né? Isso aí é uma instituição de pagamento, né? Então, basicamente, as fintechs, elas entraram nessa onda da instituição de pagamento, que são estruturas mais enxutas. Pensa que um banco tradicional, ele envolve movimentação de dinheiro, ele envolve produtos financeiros, ele envolve empréstimo, ele envolve garantias, ele envolve custódia, ele envolve penhora, ele envolve diversos produtos que exigem uma regulação maior, que exigem uma complexidade maior. O mercado, com uma bancarização cada vez maior, mais latente, e a gente muito necessitado dessa desburocratização, da gente conseguir fazer as coisas sem precisar ir em agências, começou-se a surgir as famosas fintechs e principalmente voltadas para a necessidade do público, que é: eu não quero nada disso, eu não quero penhora, eu não quero empréstimo, eu não quero ter que ir no banco, eu não quero emitir cheque. Eu quero um aplicativo no meu celular onde eu consiga pagar minhas contas. É basicamente isso. E Uhum. aí surge o mercado, trouxe um pouco o Nubank foi um dos precursores de trazer essa tecnologia para a nossa realidade, e o Banco Central, vendo essa movimentação do mercado, precisou se adequar também. Então ele começou a inovar e começou a regular essas novas operações baseadas na realidade. Então primeiro veio a regulação das instituições de pagamento, depois criou-se novas instituições financeiras que, ainda que operassem com crédito, com uma estrutura muito mais enxuta e com uma estrutura totalmente tecnológica, sem precisar de agência. Então, a SCDs, a SAP, Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, Sociedade de Crédito Direto. Então, o Banco Central, a regulação, ela vem se adaptando a essas novas realidades, adaptando as fintechs de fato, né? Porque até Uhum. então o que a gente tinha eram agências e correspondentes bancários. Então a gente vai se adaptando e vai desburocratizando e fazendo com que novos entrantes também consigam fazer como o Nubank fez de uma maneira excelente, que é entrar neste mercado com uma estrutura enxuta, com uma estrutura tecnológica e fazer gerar valor para o cliente e dar ao cliente aquilo que ele precisa, não dando muito mais e não burocratizando toda essa experiência dele, né? Tá, Pedro, é uma pergunta bem de leiga, mas pelo que tu tá me explicando também, tá explicando pra gente, eu queria deixar bem claro, assim, pra quem tá ouvindo a diferença mesmo, né? Então, um banco digital é igual a um banco tradicional, só que digital. Exatamente. Quando a gente fala de banco digital, a gente precisa subdividir este banco, né? Uhum. Qual que é o conceito de banco que eu utilizo? O banco é um banco digital, é um aplicativo onde eu consigo pagar e receber conta, fazer transferências, pagar meus boletos. Isso conceitualmente não é um banco. Isto é uma instituição de pagamento. A gente enxerga isso, o mercado enxerga isso como um banco digital, mas ele de fato não é um banco. E quando a gente fala do banco tradicional, a gente pensa que, além disso, dele fazer todas essas transferências, do nosso cartãozinho de débito, de receber nosso salário, pagar nossas contas, ele tem uma quantidade de produtos muito maior que envolvem Sim, basicamente crédito. sim. Então, quer captar crédito do mercado, alavancar e fornecer crédito, cobrança de juros, garantia, financiamento imobiliário. Então, tudo isso geralmente um banco digital, que é o que a gente conhece como fintechs ou instituições de Uhum. pagamento, ele não consegue fazer ainda. Tá. Estamos evoluindo, Então, mas o estamos banco vendo. Tá. tradicional, ele tem uma gama de plataformas de produtos mais tradicionais e necessitam de uma burocracia maior, porque tem produtos mais complexos, né? Então, quando a gente fala de pagar e receber contas e receber o teu salário no final do mês,
ter um cartão de crédito é diferente de tu ter um financiamento imobiliário, um financiamento rural, Sim. né? Então tem uma complexidade maior e o nível de regulação o Banco Central trouxe para segregar, para falar, se tu tem uma instituição mais simples, que é apenas um aplicativo, tu não tem agência, tu não fornece esses produtos mais complexos, eu vou te exigir muito menos, porque o risco que tu traz para o mercado é muito menor. Se tu é uma instituição tradicional, por assim dizer, se tu é um grande conglomerado, tu tem agência no país todo, tu fornece crédito, crédito rural, crédito através de BNDES, enfim, toda essa maior complexidade, eu vou te exigir muito mais porque o teu Sim. risco perante o mercado é muito maior. Perfeito, muito obrigado pela explicação. Acho que todo mundo agora entendeu. Que bom. E, bom, fui eu aqui que desviei, né? Abri aqui um Imagina. caminho secundário, mas além do Banco Central, então, que faz todas essas regulamentações que tu nos explicou, quais outros reguladores? Sim, o Banco Central que está no nosso dia a dia, igual a gente explicou aqui, tem a SUSEP, que faz a regulação de seguros, então todas as seguradoras, como é que funciona basicamente um seguro, né? A gente brinca muito, minha avó dizia que seguro tu paga para não usar. Exato. Que é justamente isso. Então o seguro ele capta dinheiro de diversas pessoas e fornece para eles segurança. Caso aconteça alguma coisa, caso materialize um risco, todo esse dinheiro que eu captei das outras pessoas, eu vou te dar para que tu tenha essa segurança no momento de crise. Pensa que isso traz um risco para o mercado muito grande, que é se todo mundo precisar ao mesmo tempo, Sim. não tem dinheiro, porque a gente tira Sim. dinheiro, as pessoas pagam infinitamente menos do que de fato elas utilizam quando alguma coisa acontece. Então tem toda uma questão de gestão de carteira, de gestão de perfil, de gestão de classificação de risco que uma seguradora precisa ter, porque se ela não faz isso muito bem, a chance dela quebrar e não atender ninguém é muito grande. Sim. Então a gente tem a SUSEP que faz esse papel perante as seguradoras. A gente também tem a CVM, que traz essa regulação para o mercado de valores imobiliários, que é basicamente investimentos, né? Então, quando a gente fala de fundos de investimento, quando a gente fala de ações em bolsa, ações de companhias de capital aberto, tudo isso também envolve uma questão muito grande de riscos, de gestão de carteira. A gente tem um mercado que as pessoas, apesar de serem muito ávidas por investimento, cada vez mais, as pessoas têm pouco conhecimento. Então, a gente tem os consultores de valores imobiliários, que eles têm uma responsabilidade perante o mercado muito grande e que a própria CVM regula. Tu precisa ser certificado, o que tu pode falar, o que tu não pode falar, qual tipo de risco tu pode assumir, qual tipo de risco tu pode falar para o teu cliente para ele assumir. Então a CVM, ela faz essa regulação mais voltada para valores imobiliários, que no dia a dia é o que a gente chama de bolsa de valores, bolsa de ações. Então esses são os três principais: Bacen, CVM e SUSEP. E daí a CVM, quando a gente vê aquelas notícias, empresa X recebeu XX investimento, esses investimentos, às vezes até a venda, né, Pedro, de uma empresa, elas precisam da autorização, essa transação precisa da autorização muitas vezes tanto da CVM quanto do Banco Central, né? Como é que funciona isso? Exatamente. Quando a gente fala de uma empresa, ela pode ter o capital que a gente chama de capital aberto e capital fechado. Sim. Se eu tenho uma empresa de capital fechado, eu tenho um hall de sócios que são donos daquela empresa e que isso não é comercializado no dia a dia. Então, essa empresa ela não é regulada pela CVM. A partir do momento que eu abro o capital dessa empresa, o que eu falo? Eu falo para o mercado que, a partir de agora, qualquer pessoa que quiser entrar como sócio dessa empresa pode. E isso acontece de maneira dinâmica. Então, tu pode comprar e vender ações dessa empresa a todo tempo. Para tu fazer isso, a CVM ela exige que tu primeiro que tu contrate uma empresa que possa fazer essa comercialização para você. Então, essa empresa ela precisa ter todo os certificados, ter todos os controles que a CVM exige. E a empresa também ela precisa garantir o mínimo de transparência, porque o que eu estou dizendo para o mercado é, olha, essa empresa que ela está apta para receber investimentos. Se é uma empresa que eu não consigo garantir a qualidade das informações, a qualidade dos balanços financeiros, se o mercado não sabe ou não consegue confiar no que de fato está acontecendo dentro dessa empresa, a gente tem um risco muito grande de investimentos errados e de investimentos baseados em informações que são
até mesmo falsas. Então a CVM ela busca garantir essa saúde e essa transparência desse mercado de comercialização de ações. Perfeito. E Pedro, agora uma questão assim mais opinativa mesmo é como tu lê, como tu entende o papel do... Vamos falar primeiro do Banco Central, né? Sim. Que é o que está no dia a dia, diante do cenário atual que nós temos. Sim. Quando a gente fala, não vou falar só do Banco Central, vou falar Claro. como um todo, tá? De regulação como um todo. Quando a gente fala de regulação como um todo, o que o mercado, os empresários geralmente veem é: vou ter que gastar. É um custo a mais porque vou ter que implementar controles, vou ter que contratar mais gente, vou ter que fazer coisas que eu não faria se eu não fosse regulado. Eu tenho uma visão um tanto quanto diferente desse posicionamento e é o que eu vou tentar transmitir aqui para vocês E que estão nos escutando. mudar o pensamento de quem está escutando. Mudar o pensamento dos que estão escutando, tá? Quando a gente tem um negócio, claro que a gente quer fazer negócio. A gente quer que esse negócio prospere, a gente quer fazer dinheiro, a gente quer evoluir com este processo, a gente quer impactar cada vez mais positivamente as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas, os nossos clientes. Então tem um objetivo negocial durante toda essa jornada, né? Se a gente olha só para esses benefícios e para estes controles negociais, a gente deixa de lado a questão da gestão de riscos, que é um pouco do que a gente falou aqui no episódio anterior que eu participei. A empresa, ela precisa sempre buscar segurança e buscar perenidade. Então, eu quero vender, eu quero impactar positivamente a vida do mercado, das pessoas que trabalham comigo, dos meus fornecedores e dos meus clientes. Mas eu preciso fazer isso de uma maneira segura e durante um longo período de tempo. Se eu não cuido da minha gestão de riscos, se eu não cuido da minha segurança, isso pode ter o efeito completamente reverso, que é tu impactar negativamente a vida do mercado e a vida das pessoas. Quando a gente fala de gestão de riscos, a empresa internamente ela tem todo esse trabalho de qual é o meu modelo de negócio, o que pode dar errado, o que eu tenho que me preocupar, o que eu não posso deixar escapar, o que precisa estar aos meus olhos. Quando a gente fala de regulador, ele faz esse trabalho para ti. Sim. Ele já te diz o que tu precisa fazer para que tu tenha segurança. Ele já te diz, olha, tu precisa saber quem são os teus clientes, porque o teu cliente pode estar utilizando a tua plataforma para cometer crime financeiro. E a gente não quer isso. Olha, seguradora, tu precisa fazer a tua classificação de riscos, porque se todo mundo pedir ao mesmo tempo o teu seguro e se tu não tiver uma diversificação na tua carteira, tu não vai durar 2 anos. Então, o próprio regulador, ele te dá o que tu precisa fazer. Então, é muito mais fácil quando tu é regulado do que quando tu não é regulado. Porque quando tu não é regulado, tu ainda precisa entender e precisa fazer esse passo anterior, que é saber o que pode dar errado, com o que eu preciso me preocupar. E quando a gente fala de regulação, ela já te dá isso. Então, eu costumo... quando os clientes chegam pra gente questionando, porque o Banco Central pediu para fazer isso, o Banco Central é muito burocrático, o Banco Central fala, olha, a gente tem que agradecer o Banco Central, porque no fundo o que ele está garantindo é a tua segurança, está garantindo que o teu negócio vai continuar, vai perdurar por muito tempo de uma maneira segura e que ninguém vai utilizar da tua empresa para cometer ato de lavagem de dinheiro, para cometer ato de fraude interna, fraude externa. Então é isso que ele se preocupa. Na verdade, ele está preocupando com o teu negócio, evitando com que isso ocorra um efeito dominó no sistema financeiro em todo, mas na essência ele está preocupando com o teu negócio para que você prospere de maneira segura. Que é bom também para o próprio Banco Central, né? Exatamente. Acaba que é um ganha-ganha, né? O Banco Central, ele garante o sistema financeiro, a CVM garante o sistema de valores mobiliários, a SUSEP garante o sistema de seguros e, ao mesmo tempo, se a tua empresa está inserida nesse sistema, tu também vai ter uma garantia, vai ter uma segurança de perenidade e vai poder fazer os teus negócios de maneira cada vez mais transparente, por assim dizer. A gente pode dizer que nesse aspecto de regulamentação, o Brasil ele vem se destacando bastante, né, em termos de fintechs. O Banco Central, principalmente o Banco Central, né, ele se destaca bastante internacionalmente, já ganhou alguns prêmios, se mostra bastante aberto a essas adaptações com a atual realidade, né? Sem dúvida. Isso não é de hoje, tá, Cris? Desde muito tempo,
o sistema financeiro nacional, o sistema financeiro brasileiro, ele é reconhecido mundialmente por ser um sistema extremamente seguro, um sistema que consegue fazer uma regulação em prol do mercado e um sistema completamente inovativo, então que não congela, né? Não fica parado no tempo. Eu lembro que eu já fiz alguns cursos fora, já estudei sobre sistema financeiro, sobre gestão de riscos financeiros em algumas universidades do mundo, e sempre quando eu falava que era brasileiro, os professores, os outros colegas ficaram extremamente curiosos, que é, cara, como que vocês fazem? Ensinam pra gente o que vocês fazem, porque é fantástico, a gente é referência mundialmente. Claro que a gente, como pessoa física, né, no dia a dia a gente é mal acostumado, a gente tem essa tendência de reclamar, de achar que as coisas não funcionam, mas pro objetivo que é garantir a segurança do sistema financeiro nacional, a transparência, são pouquíssimos países do mundo que conseguem fazer o que a gente consegue fazer sem deixar a inovação de lado. Até a título mais de curiosidade, uma coisa que sempre me deixa muito impressionada é que nos Estados Unidos não tem o boleto, né? Exatamente. A gente acha que tem boleto em todos os lugares. Que hoje o boleto já está meio que em desuso, né? Por causa do Pix. Exatamente. Outra coisa que quando as pessoas viajam para fora, principalmente para os Estados Unidos, pensam não posso parcelar no cartão de crédito, não posso comprar meu iPhone parcelado de 12 vezes, igual eu faço no Brasil. Sim. Então, são coisas que o mercado brasileiro, ele traz de uma forma tão segura, de uma forma tão perene, que a gente não se dá conta, né, dessas inovações. O Pix também, olha, diversos países do mundo extremamente avançados, com economias extremamente mais seguras e mais avançadas, países desenvolvidos, não conseguiram até hoje implementar transferências online, que é o que o Pix nos traz, de maneira segura, de maneira rápida, do jeito que o Brasil fez, e que já hoje em dia, salvo engano, o Pix representa de 40% a 50% de todas as transações em 2 anos. Então, já ultrapassou todas as outras formas de transações. Exatamente. Então, o Banco Central, o Sistema Financeiro Nacional como um todo, é um sistema muito reconhecido mundialmente, não à toa. E recentemente, falando ainda de Pix, o Banco Central anunciou que vai abrir o projeto, os dados no sentido de como fazer o Pix funcionar, não os dados das pessoas, né? Exatamente. Para que outros países também possam desenvolver suas plataformas no mesmo molde. E, Pedro, nem tudo são flores, né? A gente está vendo aqui que o objetivo e essa perspectiva que tu traz, eu acho que ela é muito boa, de que esses reguladores, eles estão, na verdade, buscando auxiliar e facilitando a vida dos empreendedores, de fintechs e todo mundo mais que está no mercado financeiro, mas existem muitos desafios, né? Um deles é a quantidade de regulamentações, resoluções que existem, inclusive até para o empreendedor identificar que tipo de fintech ele é. E aqui eu já deixo uma dica também, gente, que no nosso site do Silva Lopes Advogados, a gente tem a nossa inteligência artificial, o Todd, que ele aprendeu todas as regulamentações de fintech, e conforme você vai respondendo ali de maneira bastante prática e didática até, ele vai indicar qual categoria o seu negócio se encaixa mais, e depois, claro, remeter a uma pessoa aqui do escritório para que você possa continuar o processo. Mas, então, ele faz tudo isso em menos de 2 minutos, coisa que um advogado levaria 6 dias, se eu não me engano. Isso aí. Dos desafios, tá, Cris? Primeiro desafio é a gente desmistificar. Acho que é o que a gente está fazendo aqui. Então, mudar um pouco o mindset deste medo de regulador, de achar que o regulador só quer atrapalhar, que o regulador só quer burocratizar, porque esse não é o objetivo. Então, quando a gente começa a captar e mudar esse pensamento de, ok, qual é o objetivo desse regulador, né? Por que ele está pedindo para eu fazer isso? Faz sentido? A gente começa a enxergar as coisas de uma forma mais claras e começa a fazer aquilo e implementar aquilo que de fato faz sentido para a minha empresa, né? E aí eu paro de implementar as coisas porque a regulação está me pedindo e começo a implementar as coisas que façam sentido para a minha empresa e que, porventura, atendem à regulação. Sim. Então, acaba que fica muito mais
didático, fica muito mais dinâmico, agrega valor para a tua empresa, agrega segurança e a gente também começa a entender um pouco desse objetivo do regulador. Então esse é o primeiro passo, mudar o mindset. O segundo passo é, mudando esse mindset e entendendo o objetivo da regulação, é fazer o que faz sentido para a minha empresa. Então, se eu leio e sai uma nova resolução igual saiu na semana passada, a partir de agora, instituições de pagamento precisam implementar um sistema de controles internos. Se eu não entendo o que o controles internos busca garantir numa empresa e eu me desespero sabendo que eu vou ter que implementar controles internos e eu entro no site do Santander ou do Banco do Brasil ou da Caixa e vejo a estrutura de controles internos dele e acho que vou ter que implementar aquilo na minha empresa, aí de fato se torna um problema. Sim. Porque olha o tamanho, olha a complexidade, né? Olha o porte de uma empresa dessa para tu pegar toda a estrutura, todo o sistema de controles internos e querer colocar na tua fintech. Sim. Aí, de fato, começa a ser um problema. As regulações, principalmente a regulação do Banco Central, ela traz muito claro em basicamente todas as resoluções dela que tu precisa implementar controles que estejam adequados à complexidade, ao porte da tua empresa. Então, este know-how, este conhecimento, a identificação desse objetivo, ela se faz realmente importante para que isso não torne um problema. Corroborando com o que tu disse, o maior problema, a maior complexidade é justamente este arcabouço de regulações, né? É um arcabouço de regulações muito amplo, muito complexo, que faz referências a diversos documentos e diversos setores e que se tu de fato não tem este conhecimento prévio de funcionamento do sistema financeiro nacional, de o que é uma instituição de pagamento, o que é uma instituição financeira, o que é um banco múltiplo, o que é um banco comercial, o que é um cartão pré-pago, o que é um cartão pós-pago, tu te perde. Porque é uma regulação fazendo referência a outra, e aí a gente tem a resolução, que traz um pouco de diretrizes, a gente tem os comunicados, a gente tem a circular, a gente tem as cartas circulares, então toda uma coisa vinculada à outra. E que mudam às vezes constantemente. Mudam constantemente, então assim, a gente vai dormir pensando numa estrutura e no outro dia acorda tem uma regulação diferente, então de fato esta complexidade ela existe e nestes casos nada melhor do que tu contar com a ajuda de profissionais que se dedicam a isso. Né? Sim, então é importante tu ter um respaldo, tu ter uma assessoria jurídica de compliance que vai te apoiar nisso, ou tu ter um profissional capacitado em casa para que consiga fazer essa leitura, para que consiga identificar os objetivos, para que consiga mapear tudo aquilo que é aplicável para a tua empresa e aquilo que faz sentido para você implementar, mesmo porque no momento de discussões, no momento de uma investigação, no momento de um processo administrativo, no momento de um processo de autorização para funcionamento do regulador, no momento de uma auditoria, a gente tem isso tudo muito mapeado e que a gente saiba exatamente o que eu implementei, por que eu implementei e aquilo que eu porventura não implementei, eu também ter justificativa. Eu não implementei, por mais que na regulação esteja falando, talvez, tu precisa ter um diretor responsável pela atividade de crédito na tua empresa. Se a minha empresa não tem produto de crédito, eu não vou precisar ter um diretor de crédito. Então, às vezes, a gente lê friamente a regulação e começa a querer implementar tudo sem entender um pouco o que faz sentido para ti, tu te perde, tu vai implementar coisas a mais do que tu deveria e ao mesmo tempo, se tu passa por um processo de auditoria, por um processo de investigação, por um processo de autorização, tu também não tem capacidade de explicar o porquê de tu não ter implementado aquilo. Então, considerando a complexidade, né, dessas regulações, dessas circulares, desses arcabouços de documentos, é importante tu ter alguém específico, seja dentro de casa, seja através de uma assessoria, para garantir que essa leitura, que tu não deixou escapar nada e que essa leitura ela foi traduzida para a sua realidade.
E acaba economizando também esforço e dinheiro, né? Com certeza, com certeza. Que é importante também. Muito importante. E seguindo nesse caminho, Pedro, eu queria que a gente falasse agora um pouco numa coisa que mexeu bastante com as fintechs, as instituições de pagamento nesse último ano, em 2022. Aí ali na finaleira o Banco Central resolveu estender, e não foi pouco, estendeu, assim, quase perder de vista a questão do pedido de autorização, né? Então, exatamente. Conta pra gente um pouco como é que funciona. Trazendo um pouco do histórico, né, dessa regulação da instituição de pagamento, pensa que a instituição de pagamento é uma coisa recente e que ela veio junto com o movimento das fintechs, né? Isso um pouco que a gente explicou no início, para o meio ali do episódio, falando que adequar a realidade do cliente, o cliente não quer nenhum produto financeiro complexo, o cliente quer receber o salário dele, pagar as contas, receber transferências, utilizar o cartão dele para fazer compras, e é isso. Assim surgiram as instituições de pagamento. Quando a regulação surgiu, o que o Banco Central ele fez? Ele falou, olha, se a tua empresa ela possui um porte, que esse porte não tem a capacidade de gerar um risco para o sistema financeiro nacional como um todo, então um pouco daquilo que a gente está falando, se ele tem um volume limitado de clientes, se não movimenta tanto dinheiro dentro da tua plataforma, continua operando normalmente, eu não vou implementar nenhuma regulação em ti, eu não vou te exigir nenhum tipo de burocracia, nenhum tipo de controle, até o momento que tu tenha um porte que daí já começa a preocupar e que se acontecer alguma coisa contigo, tu pode influenciar no sistema financeiro nacional. Então ele deixava essa janela e aí ele estabeleceu ali alguns volumes, tanto de volume de quantidade de clientes, quanto de dinheiro que é movimentado dentro da plataforma. Ele falou, abaixo disso, tu pode seguir tua vida, a regulação não te atinge. Se tu passou desse volume, a regulação vai te atingir. Tá? Então foi assim que nasceu as instituições de pagamento, e aí a gente tinha, a gente segregava instituições de pagamento reguladas e instituições de pagamentos não reguladas. Quando foi ali no final não sei se foi de 2019, 2020 por ali, como veio muita instituição de pagamento. Então muita. Então ao invés o Banco Central falou, cara, talvez por eu ter limitado o volume de clientes por empresa, talvez eu tenha pulverizado um pouco o risco, mas surgiram muitas instituições e que todas essas instituições juntas, se uma começa a afetar a outra e se uma está sendo irresponsável, eu já não vou conseguir garantir mais a segurança do sistema financeiro nacional sem regular. Então, o que ele falou? Ele falou, a partir de agora, todas as instituições de pagamento, independente do volume, independente da quantidade de clientes, antes delas operarem, eu quero certificar e eu quero autorizar elas e eu quero garantir que elas sejam seguras. E aí tirou essa figura da instituição de pagamento não regulada. Todas elas passaram a ser reguladas. Só que surgiu um problema, que e aquelas que já estavam operando dentro dos limites, o Banco Central tinha duas opções. Ou ia pedir para todas pararem e só operarem depois que ele avaliar todas, que ia gerar um caos no mercado e nos negócios, ou a saída que ele identificou foi, vou fazer uma janela de transição. Essa janela de transição vai durar 3 anos, que é de 2019 até 2022, não, de 2020 a 2023. E baseado no volume, no tamanho, aos poucos eu vou passando por o processo de autorização dessas empresas que já estão funcionando. Continuem funcionando e durante esses 3 anos a gente faz essa higienização e a gente passa por todas pelo processo de autorização. Então, o que aconteceu no final do ano passado? Essa janela de transição estava se encerrando, se encerrava em março de 2023, e a quantidade de instituições de pagamento que pediram autorização, que já estavam em funcionamento e que precisavam de autorização para continuar operando, ela atingiu um número absurdo. E o Banco Central, ano passado, teve greve de servidores, teve um volume surreal de aderência ao Pix, que precisava analisar todos os pedidos do Pix, que precisa de autorização prévia para operar Pix, e além disso, chegando o final da janela de transição. Então, o que ele falou? Não vou dar conta.
não consigo fazer. Então, ele ampliou essa janela de transição por mais tempo. A gente esperava que não seria por tanto tempo, mas algumas empresas que teriam que pedir autorização até 2023 vão poder pedir autorização até março de 2029. Foi. Foram 6 anos aí de... Foi uma folga considerável. Isso, uma folga considerável, e ao mesmo tempo ele começou a atacar primeiro as pessoas que trazem um maior volume. Então ainda continua com aquele objetivo de vou mitigar o que me traz mais risco primeiro e vou alongar o que me traz menos risco ao longo do tempo, e assim ele consegue ir trabalhando. Exemplificando, a gente pode fazer uma analogia às emergências de hospitais, né? Que tem aquele padrão de cores. Então, se é muito urgente, tu recebe a pulseirinha vermelha ou laranja, se é um médio, a amarela. Se é menos, se é uma coisa mais tranquila, geralmente eu sou mais tranquila quando eu vou, é a verde ou azul, né? Exatamente. Então, vai esperar mais, no caso, para ser atendido. Exato. Então, as empresas que possuem um volume maior de movimentação financeira, um volume maior de clientes, e que, se não estiverem aderentes, se não tiverem essa segurança que o Banco Central exige, possam gerar um impacto maior, elas estão no início dessa janela. Então, não foi adiado tanto assim. As que são mais tranquilas, têm menos clientes, menor movimentações, que se tiver algum problema não vai ter um impacto tão grande, daí elas foram mais ali pro final. Perfeito. E, Pedro, as empresas que estão começando e precisam da autorização para operar, os requisitos são exatamente iguais aos requisitos de quem já está operando? Sim. Geralmente os requisitos eles são voltados para o negócio, então para o tipo de instituição, né? Então uma instituição de pagamento que emite apenas cartão de débito, que é uma instituição de pagamento pré-paga, que a gente chama, ela tem alguns requisitos. Uma instituição de pagamento pós-paga, que emite cartão de crédito, por exemplo, ela tem outros requisitos. Isso independe se ela já estava operando, se ela vai entrar agora, os requisitos são o mesmo por tipo de instituição. Se a gente está falando de uma instituição financeira, também a mesma coisa, de um arranjo de pagamento, enfim. Então, depende mais do tipo de instituição, do tipo de produto, do tipo de negócio que tu tem, do que se tu já estava operando ou não. Perfeito. Tá? E outra questão que os nossos ouvintes podem também estar pensando, quando pedir? Eu posso começar o meu negócio e esperar ele dar certo para fazer o pedido? Depende. Depende do tipo do teu negócio, né? Isso que isso que o Banco Central ele está tentando limitar. Para instituições de pagamento pré-paga, eu não posso começar a operar atualmente. Já pude no passado, mas atualmente eu não posso começar a operar sem eu ter a autorização do Banco Central. Então, eu preciso ter o meu plano de negócios, eu preciso explicar como é que vai funcionar, como é que eu vou cumprir a legislação, como é que eu vou identificar meus clientes, como que eu vou garantir que a minha plataforma não seja utilizada para lavagem de dinheiro, quais são os diretores responsáveis pelas atividades, como é que vai funcionar a minha ouvidoria, como é que vai funcionar agora o meu sistema de controles internos. Então, tudo isso, previamente, eu preciso apresentar para o Banco Central. Ele vai ver o teu requisito, vai ver o teu modelo de negócio, vai ver o que tu está se comprometendo a fazer ali. E ele vai falar, ok, segue desse jeito, está autorizado a funcionar, pode começar a tua operação. Então, tu precisa dessa autorização prévia. Para outros tipos de instituição, ele ainda manteve esse limite. Então, para alguns outros modelos de negócio, alguns produtos, não. Tu ainda pode começar a operar, desde que com os limites pré-estabelecidos, tanto de quantidade de clientes, quanto de volume transacionado, até determinado montante. E aí, depois desse montante, tu precisa fazer o pedido de autorização. Então, depende muito do modelo de negócio, do tipo de produto que tu está trazendo para o mercado. Então, é realmente necessário sempre uma avaliação prévia, né? Se debruçar em cima do modelo de negócio, como tu disse, sempre que possível contar com uma assessoria externa ou com alguém interno, mas que esteja bastante familiarizado com o tema. E então também, Pedro, agora para a gente se encaminhar para o final, assim, o que tu diz... deixa eu de novo. O que tu sugere para as empresas que estão se preparando para fazer esse pedido, independente se elas já estão operando ou não?
O primeiro passo, eu acredito piamente que é buscar uma assessoria qualificada. Tá? Essa assessoria qualificada ela vai trazer não só a leitura da regulação e o que é aplicável para você, porque isso internamente também pode ser feito. A gente tem algumas ferramentas que auxiliam nessa identificação das resoluções que são aplicáveis ao teu negócio, mas essa assessoria ela vai conseguir, como ela acompanha o mercado, acompanha o Banco Central, acompanha outros players do mercado, então ela já sabe o que dá certo, quais são as maiores preocupações do Banco Central, quais são as maiores preocupações do mercado, então ela vai conseguir te trazer de uma forma muito mais personalizada, de uma forma muito mais eficiente, qual é a segurança que o Banco Central está buscando do teu negócio e ao mesmo tempo sem onerar muito, sem burocratizar muito. Então, cuidando da experiência do usuário, cuidando da agilidade. Então, essa assessoria especializada, ela vai te dar essa segurança e também vai ter um apoio, quase que eu digo ali, emocional, né? Porque é um processo de fato burocrático, é um processo que dá medo, porque imagina que tu tem uma empresa, tu tem um modelo de negócio e tu tá precisando convencer um terceiro de que o teu negócio é seguro. E que se aquele terceiro ele não confia que o teu negócio é seguro, ele não vai deixar tu operar, não vai deixar a tua empresa rodar. Então, tem um receio muito grande do que disso dá errado, então até um apoio emocional ali do dia a dia, de acompanhamento, de dar segurança para garantir que tudo vai dar certo e que por talvez uma coisa boba, um pequeno detalhe, tu não perca... Não digo nem de ser negado a tua autorização para funcionar, mas às vezes tu perca tempo ali, né? Porque às vezes tu esqueceu alguma coisa, então, e aí ele vai te pedir mais documentações, talvez ele vai querer fazer uma auditoria na tua empresa e que este processo pode se alongar por mais tempo. Então, ter uma assessoria especializada e principalmente uma assessoria que acompanhe o mercado e que saiba como o Bacen funciona, que sabe o que o mercado está fazendo, como o mercado está se adaptando a essas novas realidades, essas novas regulações, eu entendo que é essencial para passar por este processo da maneira mais tranquila possível. Perfeito, então, Pedro. A gente te agradece muito aqui a participação, a primeira deste ano, né? Mas o Pedro já está virando figurinha carimbada aqui, né? Aqui a gente não tem problema com figurinha repetida. Que bom, que bom. A gente adora, inclusive. Tá virando já um co-host. Já fez às vezes de host, mas... É verdade, já teve uma vez que eu fiz ali um co-host contigo, né? Mas muito obrigada, Pedro. Com certeza cumpriu a tua missão, que era desmistificar esse mercado. Que bom. E então, para finalizar, eu só tenho mais uma perguntinha capciosa, assim, mas... o que tu espera para este ano do mercado regulado? 500 mil novas regulamentações. Sim, pergunta de $1 milhão, né? O que esperar? Eu acredito que no final do ano passado, o Banco Central, essa mudança na janela de transição das IPs e algumas outras resoluções também, elas já trouxeram um pouco uma nova batida, por assim dizer, algumas mudanças críticas, algumas mudanças importantes no mercado, principalmente no mercado de fintechs. Para IPs, para SCDs, para SAP, instituições financeiras exclusivas de plataformas digitais. Então, eu acho que a gente, durante o início desse ano, ainda pode acontecer alguma coisa para consolidar, de fato, essas resoluções, essas regulamentações. Eu vejo uma batida muito forte, talvez, com o que aconteceu com as IPs ali atrás, com as que a gente chama de insurtechs, que são as seguradoras. Então, acaba que as insurtechs, durante todo este processo de PIX, de instituições de pagamento, de SCD, de SAP, as seguradoras, elas não tiveram esse perfil inovativo tão disruptivo quanto o Banco Central teve, e aí no final do ano passado também já começou a se movimentar de uma forma muito mais crítica para dar uma balançada nesse mercado de seguradoras de seguros, tá? Então, esta seria, eu acredito, a minha grande aposta para 2023 aí, seria o mercado das insurtechs. Perfeito, então mais uma vez muito obrigada, Pedro, e aos nossos ouvintes e também quem está nos assistindo no YouTube, muito obrigada por mais uma companhia neste episódio e até o próximo. Tchau! Tchau, tchau, pessoal!